Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Abílio. Aqui nós abordamos temas de direito administrativo, tributário e financeiro. E o nosso tema de hoje será, portanto, o ISS-QN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Bom, aqui a gente simula uma situação efetivamente de sala de aula. E, portanto, está aí o nosso tema, ISS-QN, ou simplesmente ISS e suas novidades. Eu peço desde já que você que ainda não se inscreveu no nosso canal, possa se inscrever, dê o like aí nos vídeos, tudo para fortalecer o canal do Professor Abílio. Eu lhe agradeço imensamente. E não custa nada. Muito obrigado, hein, gente? Então, vamos lá. O ISS é um imposto de competência dos municípios. Imposto sobre serviços de qualquer natureza, o que aponta uma incidência ampla, serviços de qualquer natureza, desde que estes serviços não sejam serviços tributados pelo ICMS de competência dos estados e do Distrito Federal. O ISS, os itens, os serviços definidos de uma lei complementar que nós vamos ver daqui a pouco. Pois bem, e qual é a competência do ICMS fazendo essa distinção? O ICMS trata da circulação de mercadorias e o S ali é de serviços. Serviços de comunicação, está ali destacado, e de transporte. Transporte interestadual e intermunicipal. De um município para outro, de um estado para outro. Veja que não está aí incluso o intra, dentro do município. É por isso que o serviço urbano, de ônibus, as atividades dos taxistas, dos Ubers, portanto, os motoristas de aplicativo, de uma forma geral, são tributadas pelo ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Muito bem. E quais são os serviços tributados pelo ISS, finalmente? A Lei Complementar 116, que é aquela lei complementar que foi feita referência na Constituição, ela traz, né, uma lista de serviços. E para que o município possa cobrar ISS, este serviço tem que estar contemplado nessa lista e essa lista tem que ser reproduzida na lei local. Eu digo para vocês também que vale a pena dar uma lida nessa lista de serviços, porque tem muitos serviços, inclusive ligados ao YouTube, a atividades da internet de uma maneira geral, a aplicativos. Como é que é a tributação sobre isso? A gente pode até falar mais à frente, especificamente sobre esse tema, que é um tema muito atual também. Mas tem uma lista lá, uma lista gigantesca de serviços. Afinal de contas, serviços de qualquer natureza, desde que cumpra o predicado da legalidade. Muito bem. E esses tributos, o ISS, são recolhidos, portanto, os diversos municípios brasileiros que nós temos. Para onde essa arrecadação vai? A regra é que o dinheiro do ISS arrecadado vá para o município da sede da empresa. Então, onde é a sede portanto, o domicílio será o domicílio do sujeito ativo da obrigação tributária, aquele que vai exigir o tributo. Então, se você tem uma empresa que está sediada em São Paulo e presta serviço no Brasil todo, a depender do serviço que ela realize, todo o ISS vai para a cidade de São Paulo. Bom, então esta regra está estampada aí no artigo 3º da Lei Complementar. Mas esse mesmo artigo, essa mesma lei, estabelece algumas exceções, que são os incisos de 1 ao 25, em que vale a pena você fazer a leitura depois de maneira mais tranquila e observar que estes serviços, o ISS será recolhido no local onde o serviço foi prestado. Então, embora a empresa esteja sediada em outro município, o ISS será recolhido no local onde o serviço foi prestado. Normalmente, isto acontece com as situações de serviços públicos, de infraestrutura, portanto. Então, a regra é na sede, mas nós temos estas exceções que são cobradas aí. Vamos lá, a figura do contribuinte do ISS. O contribuinte é o prestador do serviço, pessoa física ou pessoa jurídica, que recolhe o ISS para a sede, via de regra, para o município onde está a sede da empresa e, naqueles casos, para o município onde o serviço foi prestado.
Muito bem. A base de cálculo é exatamente o valor do serviço. E a alíquota vai variar de 2 a 5%, a depender da lei municipal. Então, os municípios têm que respeitar esses limites, o piso e o teto, portanto, das alíquotas. E aí, nessa multiplicação, alíquota versus base de cálculo, teremos, portanto, o valor do ISS a ser pago. Mas qual é a novidade? Além daquelas sobre provedores de internet, YouTube, canais de música, por exemplo, sobre a sua forma de tributação. Nós temos uma extremamente recente, que é a Lei Complementar 175 de 2020, que alterou o critério de recolhimento para esses itens da lista, fazendo uma mudança em que está retirando dos grandes centros a arrecadação do ISS para as cidades menores. E nós vamos ver por quê. Olha aí quais são os itens. Primeiro deles, planos de saúde de uma maneira geral, inclusive veterinários. Planos de saúde corporativos, individuais, etc. Também nós temos atividades como administração de consórcios, cartão de crédito, atividade bancária, né? Bem como leasing, etc. Estas empresas, a maioria delas, estão sediadas nas grandes cidades. Os bancos estão aonde? Em Brasília, normalmente. Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro também. Tem o caso do Banco Nordeste, que é em Fortaleza, mas a maioria dos bancos estão concentrados nos grandes centros. Só que os bancos têm agência por todo o país, assim como são os consórcios, assim como as operadoras de plano de saúde. Com essa mudança, o ISS, ao invés de ser recolhido para a sede dos bancos, passará a ter uma nova regra de distribuição para os domicílios dos tomadores dos serviços, dos consumidores, portanto. Então, nós temos aqui que a lei complementar adotou agora um padrão unificado em todo o território nacional, criando o Comitê Gestor de Obrigações Acessórias ligadas ao ISS. Então, as obrigações que serão alimentadas para facilitar, favorecer a arrecadação do ISS. Nós temos a figura do contribuinte de direito. O contribuinte de direito é a empresa que prestou o serviço, a pessoa física que prestou o serviço. Mas o contribuinte, de fato, é exatamente aquela pessoa que, no final das contas, vai arcar com o ônus da tributação, que são os consumidores dos planos de saúde e do sistema bancário. Com essa mudança, os municípios devem alimentar esse banco de dados nacional, apontar as alíquotas vigentes para esses segmentos especificamente, colocar ali a legislação vigente, a que foi devidamente aprovada e publicada, inclusive os dados bancários, é claro que os municípios, né, vão arrecadar e ficarão muito contentes com esta arrecadação. E, consequentemente, isso já está valendo para 2021, em que o domicílio do tomador destes serviços ficará já com 66,5% desta arrecadação, sobrando 33,5% para a sede da empresa prestadora de serviço bancário ou de plano de saúde, como vimos. Também, no ano seguinte, já em 2022, o percentual já será majorado, vai 85% para o domicílio do tomador, onde está o consumidor, e favorecendo, portanto, ao município onde aquela pessoa mora. E, por fim, em 2023, aponta a integralidade para o domicílio do tomador. Isso revela uma maneira mais equitativa, mais justa de divisão do bolo arrecadatório. Então, foi uma ótima iniciativa, isso deve cair bastante aí nas provas, e os municípios devem estar preparados para isso e contratar consultorias tributárias, portanto, de advogados, construtora de contadores, de todo o pessoal de analista, né, para poder fazer essa alteração e os municípios não perderem a arrecadação. Afinal de contas, quem não fizer convênio terá prejuízos. Quem não alimentar o sistema poderá, com certeza, ter prejuízos econômicos, e os municípios não podem abrir mão destas receitas, né? Afinal de contas, tem um dever com toda a sociedade. Como é de praxe aqui no nosso canal, no final a gente faz uma indicação de livro jurídico ou de livro não jurídico, como já apontamos em outros casos, e também de filmes.
Nesse caso, nós vamos falar do filme Os Intocáveis, que trata exatamente daquele período nos Estados Unidos em que um agente do Tesouro Nacional, o agente Elliot Ness, ele investigou o famigerado Al Capone, que supostamente cometeu uma série de crimes, mas que nunca foram provados. Ele acabou sendo condenado por fraude à Receita Federal dos Estados Unidos. E aqui a gente demonstra a importância da tributação e dessa fiscalização. E, naquele momento, ocorreu, inclusive, a situação da criação da expressão crime de lavagem de dinheiro. Por quê? Porque Al Capone tinha uma série de lavanderias que, na verdade, não funcionavam e cobravam, né, portanto, valores supostamente dos clientes, mas essas operações não aconteciam. E aqui no Brasil, lavanderia deve recolher imposto de renda e deve recolher ISS. E, portanto, nós temos aí um filme que retrata exatamente a dinâmica de uma tributação em outro país, mas de qualquer maneira reflete também a nossa realidade. Claro que aqui a gente tem que observar a legislação local e a gente pode falar depois aí dos crimes tributários. Pois bem, gente, você gostou do vídeo? Assista o filme também e depois comente com a gente. Dê um like aqui no nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Então eu agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês. Estamos aqui, portanto, nesse procedimento de aula mesmo, ao vivo, gravando aqui um procedimento como se sendo uma aula, uma sala de aula normal. Então, agradeço mais uma vez, a gente encerra por aqui e um grande abraço para todos, hein, gente? Fique com Deus aí, tudo de bom.